Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 225. E hoje vamos falar sobre um tema que dói na pele, principalmente àquelas pessoas que se empenham tanto durante tanto tempo, onde investem o seu tempo, dinheiro, dedicação, estudo, tudo para que consigam criar um negócio através das redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre os bloqueios na meta e formas que tu tens para prevenir, recuperar e manter também alguma da tua sanidade mental. Ou seja, vamos procurar entender o que é que tu podes fazer para prevenir os bloqueios na meta, o que é que tu podes fazer para recuperar no caso de já estás a sofrer algum bloqueio e como é que tu vais manter a tua sanidade mental ao longo deste processo todo, que eu sei que não é nada fácil, principalmente porque muitos destes bloqueios acontecem sem uma justificação prévia, sem nenhum aviso prévio. Então, hoje não vamos falar só sobre o processo de perder uma conta. Eu sei que muitas vezes estamos a falar em perder anos de construção, milhares de euros investidos, uma audiência conquistada ao longo do tempo, que exigiu muito suor, muito dinheiro, muitas noites mal dormidas, muita dedicação, muito estudo. E eu sei que muitas vezes é difícil acordar e ver que o teu negócio, ou ver que uma das fontes principais que tu usas como um canal de vendas do teu negócio está completamente fora do ar. E também sei que talvez o pior não seja passar por esse bloqueio, mas sim a ausência de resposta, a ausência de feedback que te dão quando esse bloqueio acontece. Essa sensação de injustiça, essa incerteza se vai voltar, se não vai voltar, essa incerteza sobre o que é que eu posso fazer e o que é que eu não posso fazer. Eu sei que muito possivelmente isso é o que acaba por doer mais. Eu já passei por muitos bloqueios, não no meu perfil, não na minha conta, mas em várias contas de especialistas que eu acompanho e que vou lançando ao longo dos últimos anos. Já perdi páginas de Facebook, já perdi contas de anúncios, já perdi Business Manager. Também já passamos por esse processo e por isso sei que há algumas coisas que nós podemos fazer para evitar isso e o objetivo desta aula aqui é deixar bem claro o que é que tu podes fazer. Nos últimos meses nós vimos que várias contas foram retiradas do ar, aqui em Portugal, pessoas do imobiliário, João Gonçalves, finanças, várias pessoas da área de finanças, o Rico Casal, Finanças com Pimenta, o Ser Riquinho, temos o Eduardo Espada do Admirável Criptomundo Novo, que também sofreu vários bloqueios, a conta ainda não saiu do ar, mas vários bloqueios. Então todos eles acabaram por, de alguma forma, enfrentar estas dificuldades. Alguns conseguiram regressar, outros regressaram com os mesmos perfis, outros criaram perfis novos. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre todos os tipos de bloqueio que a meta pode atirar para cima da tua mesa, atirar à tua cara, e o que é que tu podes fazer para evitá-los, de forma a conseguir jogar este jogo que a meta está a dar da melhor forma possível, sem ter tantas represálias e sem sofrer tanto. E aí tem calma, respira, não é o algoritmo que está contra ti, tu não és o teu bloqueio, eles não têm lá naquele momento uma pessoa a dizer hoje eu vou bloquear o Joãozinho, hoje eu vou bloquear a Maria, hoje eu vou bloquear o Manel, não é nada disso, é um sistema automático que, como nós sabemos, muitas vezes é automático e funciona mal, que acaba por fazer com que estes bloqueios aconteçam e que infelizmente existem coisas que nós não conseguimos superar. Então o objetivo desta aula aqui é trazer-te a consciência sobre estes bloqueios, o que é que tu podes fazer ou não, o que é que está na tua mão para que tu consigas evitá-los e de tomar medidas de precaução, de prevenção para que isso não aconteça e também depois no caso de acontecer o que é que tu podes fazer quando isso aconteça, ok? Então seja muito bem-vindo à nossa aula. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, o meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital e eu ajudo pessoas a criar negócios digitais, ajuda pessoas a pegar no seu conhecimento e a transformar o seu conhecimento em produtos digitais que geram lucro, liberdade e impacto. Esta é a nossa aula número 225, que significa que há 225 semanas praticamente consecutivas, que toda a terça-feira às 19 horas eu estou aqui com um conteúdo atual, vindo do campo de batalha, para te ajudar a tomar medidas e a implementar determinadas ações dentro do mundo digital. Hoje na nossa aula vamos falar então aqui sobre este tema muito atual, que tanto tem acontecido e que vou trazer aqui uma pequena reflexão e vou partilhar algum conhecimento que eu possa ter sobre este meio, garantindo que a melhor coisa que tu podes fazer, como é óbvio, é consultar as medidas de política de privacidade da Meta e de publicidade, que foi aquilo que eu fiz para preparar esta aula, mas lê-la ao detalhe e com clareza, diria eu, de 3 em 3 meses, sempre que elas são atualizadas, é a melhor ação que tu podes fazer. Mesmo assim, existem algumas coisas que são contrassenso e que nem tudo é exatamente como eles falam, mas o foco aqui desta aula é trazer-te o máximo de clareza possível que eu consiga sobre este assunto, ok? Para quem está aqui pela primeira vez então e não me conhece,
e que vê estas lives, as minhas lives acontecem à terça-feira às 19 horas. Para quem não sabe, as lives ficam disponíveis durante 7 dias, passados 7 dias elas saem do ar e tornam-se conteúdo exclusivo do Arquivo Digital, um produto de assinatura que eu tenho, que tens acesso a todas as lives que eu já fiz aqui no meu canal do YouTube. O link do Arquivo Digital está nesta descrição. Sem mais demónios e prometendo ser direto ao ponto, vamos então falar sobre isso. Primeiro, deixa-me dizer-te uma coisa que é, quando o bloqueio acontecer, existem aqui algumas coisas que tu não deves fazer. Primeiro, a regra das 24 horas. O que é que isso significa? Significa, recebeste um bloqueio, respira e durante 24 horas não tomes nenhuma decisão drástica. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitas pessoas que assim que elas têm o bloqueio, elas tomam a decisão imediata de ir lá e de fazerem ou o upload do seu cartão de cidadão ou de começarem a fazer um pedido de revisão e depois não fazem isso da forma correta, não fazem isso com o documento correto ou não têm uma boa qualidade no documento que estão a apresentar e isso pode afetar diretamente depois a resposta que eles te vão dar. E em muitos casos essa resposta acontece apenas uma vez. Então se nas primeiras 24 horas tu tomares uma decisão drástica, sem ser pensada e de uma forma não estratégica, aquilo que pode acontecer é que tu deitas todo o teu trabalho por água abaixo, única e simplesmente porque ou fizeste upload de um documento que não era legível, ou fizeste upload do documento errado, ou então eles não conseguiram verificar a tua identidade e tu mandaste a identidade onde tinha só a parte da frente e eles querem a parte da frente e a parte de trás, tudo na mesma folha, enfim. Então tenha atenção a isso, não tomes essas decisões rapidamente, deixa passar algumas horas, respira fundo, sofre, eu sei que é tramado, é chato, mas única e simplesmente não tomes essa decisão rapidamente. Depois não te culpes por isso ter acontecido, ok? Há muitas pessoas que se culpam e que se sentem mal porque agora elas sofreram um bloqueio, que raio é que eu fiz, que raio é que aconteceu, e como eu já te falei muitas vezes isto não acontece com uma justa causa, digamos assim, não é exatamente uma coisa que tu fizeste, não é uma coisa que vai dizer, ok, eu fiz este erro e talvez por isso é que seja tão doloroso e seja tão difícil de aceitar. Então não te culpes, pode acontecer a qualquer pessoa e muitas vezes acontece a perfis que estão impecáveis, sem nada a apontar e que pode ser um bug e que depois é restituído, ou em muitos casos até quando é bug às vezes não é, mas não te fiques culpado por causa disso. E depois foca no que tu controlas. O que é que tu controlas? Ter um backup, ter uma rede social extra, ter aqui algumas medidas de redundância que eu vou partilhar contigo, ter uma boa comunicação com os teus clientes, procurar outras formas de comunicar com as pessoas, retirar a tua audiência das redes sociais e colocar a tua audiência numa lista ou em outras redes sociais, tudo isso é muito importante, ok? E foca também em manter tráfego noutras formas, por e-mail, pelo YouTube, pelo Google, pelo TikTok, por outras redes sociais quaisquer que tu possas, para que o teu negócio não pare, para que tu não fiques dependente apenas do Instagram ou do Facebook ou das redes sociais da Meta ou do WhatsApp, ou seja lá o que for. Então toma medidas para que, de uma forma ou de outra, no caso disso acontecer, porque pode acontecer, tu teres medidas e formas de tratar ou cuidar, comunicar com as pessoas que já te acompanham e com as pessoas que são teus clientes ou com os potenciais clientes que tu tens neste momento, ok? Então isto são algumas medidas, digamos assim, um kit emocional, porque eu sei que muitas vezes dói, mas um kit emocional para que nós tenhamos em atenção quando isto acontecer, no caso do bloqueio acontecer. Espero que nunca passes por isso, mas se passares, lembra-te por favor destas medidas. Então vamos primeiro entender aqui todos os tipos de bloqueio. Há uns bloqueios que eu vou aprofundar mais do que outros, por exemplo, vou estar aqui a falar de bloqueios do WhatsApp e bloqueios de loja que existem, eles existem, mas vamos falar aqui sobre alguns tipos de bloqueios e muito possivelmente aquele tipo de bloqueio que mais te afetará. O primeiro tipo de bloqueio acontece a nível do perfil pessoal, ou seja, para tu criares uma página lá no Facebook, muitas vezes, na grande maior parte das vezes, a não ser que agora seja diferente, já não criei há muito tempo, mas inicialmente tu precisas de um perfil pessoal, ou seja, tu precisas de um utilizador, que és tu, que vai criar as outras páginas associadas, seja a tua página, seja a página de um cliente, seja lá qual for a página. Existe um perfil no Facebook que quando foi criado tinha um limite de 5.000 amigos, não sei se os limites continuam iguais ou não, mas basicamente é aquela pessoa que adiciona amigos, que tem uma cronologia, etc. Esse é o primeiro tipo de bloqueio, é quando esse utilizador é bloqueado. E quando isso é bloqueado, o que é que acontece? Esse utilizador deixa de conseguir seguir, deixa de conseguir comentar, deixa de conseguir postar e passa a ser exigido uma verificação da identidade deste utilizador. Ou, caso contrário, ele é banido. Este perfil pode ser retirado do ar.
Então existem aqui alguns sinais de alerta. Sempre que tu recebes muitas notificações de atividade em vulgar, sempre que tu recebes muitos pedidos de uma selfie, pedidos de documentos, sempre que tu recebes alguma limitação naquilo que são as funções durante 24 ou 72 horas, tudo isto são sinais de alerta que podem demonstrar que este teu perfil pode estar a correr um risco de bloqueio. Quais é que são as causas visíveis disto? Quando tu fazes login neste perfil em múltiplos dispositivos. Muitas vezes quando tu tens este perfil a fazer login no computador, no iPhone, no tablet, noutro computador qualquer e que estão em dispositivos diferentes, ou então quando tu tens muitas aplicações de automação a fazer login com este perfil, isto muitas vezes o que acontece é que essas automações podem não cumprir as políticas de privacidade e de utilização da Meta. Então tudo isso são causas que podem fazer com que este teu perfil seja bloqueado. Isto faz com que a saúde do teu perfil, ou seja, aquilo que o Facebook chama de saúde do teu perfil é a pontuação interna do teu perfil também seja afetada. Quando tu és administrador, por exemplo, de muitas outras contas, quando tu és administrador de muitos perfis, tudo isso pode afetar a saúde do teu perfil e pode fazer com que o teu perfil pessoal no Facebook seja bloqueado. Então, e o que é que tu podes fazer para evitar que isto aconteça? Primeiro, a autenticação de 2 fatores obrigatória. Seja qual for a aplicação, tu tens que ter a autenticação de 2 fatores neste perfil obrigatória. Tens que ter este perfil verificado, ou seja, o teu perfil tem que ter com o cartão de cidadão verificada a tua identidade, para que eles saibam que és mesmo tu e que aquele perfil pertence àquela pessoa. Tendencialmente, o nome do teu perfil tem que ser bem claro o teu nome. Então, quando as pessoas utilizam muitas vezes ou alcunhas, ou outros nomes, ou diminutivos do teu nome, isto pode influenciar a verificação da identidade deste perfil e isto pode influenciar também depois a tua conta. Então tem muita atenção a isso. Evita usar VPNs. E evita ter um IP saltitante. Porquê? Porque sempre que tu tens isto, vai gerar confusão na Meta em si e a Meta vai começar a achar que tu iniciaste sessão noutro país qualquer quando ainda há 5 minutos atrás tinhas iniciado sessão neste aqui. Então evita isso e procura ter 2 dispositivos com um IP constante sempre na mesma localização. Se é a tua casa, se é o teu escritório, seja lá o que for, procura sempre ter esses dispositivos prontos para gerir e sempre com essa localização para evitar muito que isso aconteça. Escusado será dizer, mas a Meta coloca-nos lá atenção aos bots e atenção às automações de seguidores, atenção às automações de mensagem, tudo isto pode afetar esse perfil e tudo isto pode ser prejudicial. Uma outra questão aqui para finalizar que tu podes ter é adiciona um perfil de reserva, ou seja, cria um perfil de reserva, real, verdadeiro, pode ser teu ou de uma outra pessoa e adiciona esse perfil como administrador também das tuas business, das tuas contas business dentro da Meta. Ao teres isto, passas a ter um backup, um perfil de backup, para no caso do teu perfil ser bloqueado, tu conseguires ter esse perfil de backup que te vai ajudar a socorrer e a continuar com as tuas ações no caso de o bloqueio acontecer a nível do perfil. Ou seja, quando o bloqueio acontece a nível do teu perfil, ter um perfil de segurança vai ajudar. Que se te já aconteceu, o que é que tu tens que fazer? Faz a verificação com um documento nítido, onde o nome tem que ser igual ao nome que aparece no perfil. Tenha atenção que ao fazer a verificação, eles pedem que na mesma página, tu vais enviar apenas uma página, esteja a parte frontal e a parte traseira desse documento, que tem que ser legível e não pode deixar espaço para dúvidas. Pede a revisão apenas uma vez e essa vez tem que ser bem feita. Quando as pessoas têm a opção de continuar a pedir revisão e elas não aguardam esse pedido de revisão, isso vai ser considerado como um spam e vai prejudicar. E depois, o que é que vais fazer? Vais mover os acessos mais críticos para uma outra conta, ok? Então, se ainda for possível, se ainda tiver a conta te deixar fazer isso, aquilo que tu vais fazer é pegar nesses ativos que tu tenhas, seja a tua conta de anúncios, seja a tua página, e passar isso para um outro perfil de reserva se tu não o tiveres feito. Se já o tiveres feito, não tem problema, perfeito, é só mesmo aguardares essa atualização e esperares a revisão que acontece a nível do Facebook. Normalmente esta revisão é feita em 72 horas úteis e normalmente, tirando pouquíssimos casos, esse perfil volta a ficar disponível. Há casos
sim, em que os perfis não ficam disponíveis para fazer anúncios mais, ou seja, a saúde deste perfil foi tão prejudicada, digamos assim, que a Meta não liberta mais estes perfis para eles fazerem anúncios. Aí o que tu tens que fazer é criar um perfil novo, evitar ter o mesmo nome e o mesmo apelido, ou seja, procura criar, se tu tens 2 primeiros nomes, cria com o outro teu primeiro nome e com o outro apelido para que consigas evitar isso, ok? Então este é o primeiro tipo de bloqueio que pode existir. O segundo tipo de bloqueio é um bloqueio a nível da conta de anúncio. O que é? É quando a tua conta não pode criar, editar ou ativar anúncios, ok? Então basicamente aquilo que acontece é que a tua conta de anúncios foi desativada e os teus anúncios param imediatamente assim que acontece. Porquê é que isto acontece? Porque os teus anúncios fogem à política de anúncios da Meta, ou porque tens antes e depois, ou porque tens promessas absurdas, ou porque estás a prometer ganhos rápidos, o teu orçamento salta de 10 vezes para uma vez, o teu cartão, o teu método de pagamento falha. Então tudo isto são causas para que a tua conta de anúncios seja bloqueada. Por exemplo, muitas pessoas acham que a conta de anúncios só é bloqueada porque elas infringiram alguma regra no nível de copy. Mas se a tua conta de anúncios estiver sempre a ser bloqueada por causa do método de pagamento, se tu não tiveres pelo menos 2 métodos de pagamento aprovados dentro da conta de anúncio, isso pode fazer com que a tua conta de anúncio seja bloqueada e não a consigas recuperar. Então muitas vezes não é só sobre os anúncios que tu colocaste, sobre aquilo que tu escreveste na tua cópia, sobre as páginas de destino, também é muitas vezes sobre as boas utilizações, digamos assim, do serviço. Ou seja, se tu és um bom pagante, a Meta não te vai bloquear. Se tu não és um bom pagante, corres mais risco para que tu possas bloquear. Causas que podem fazer então o bloqueio, para além desta parte do pagar, para além de tu andares a ajustar o orçamento demasiado rápido, demasiadas vezes e com demasiadas variações, quando tens muitas rejeições de anúncio, isto pode acontecer também, quando tens um CTR muito baixo, quando tens muito feedback negativo, quando tens muito comportamento robótico. O que é que significa comportamento robótico? Quando tu duplicas muitas campanhas num determinado intervalo de tempo, por exemplo, a Meta considera isto como um comportamento robô, como um comportamento fora do normal, e ela pode bloquear a tua conta e pedir uma verificação da conta para entender se isto está mesmo de acordo com aquilo que tu estás a fazer ou se é algo que está a acontecer de uma forma errada, ok? Então todas estas causas podem fazer com que tu tenhas a tua conta de anúncio bloqueada. O que é que tu podes fazer? Umas prevenções que tu podes fazer. Sempre que tu fores mexer no orçamento, procura mexer no teu orçamento entre 20% a 30%. Nunca dupliques o teu orçamento, nunca aumentes o teu orçamento mais do que 20% a 30% por dia. Porquê? Porque, como falamos, estes ajustes de orçamento, quer seja para aumentar, quer seja para diminuir, soam como algo estranho para a Meta. Então, isto são a própria Meta que nos informa e que nos diz. Então, procura aumentar o teu orçamento entre 20% a 30% por dia no máximo ou diminuir em 20% a 30% por dia no máximo, ok? Depois, políticas sem garantias absolutas. Então, aqui sim, a nível de copy, tu não vais dizer perde 10 quilos em 7 dias sem teres. Isto é um resultado absurdo que a Meta não vai aceitar. Então procura ter uma promessa, procura ter um texto, uma copy que seja mais soft, sem estas promessas absurdas, que faz com que automaticamente a Meta tenha em atenção. E também evita colocar antes e depois, porque esses antes e depois também vão levar a que alguns bloqueios aconteçam, porque a Meta vai entender isso como uma promessa milagrosa que funciona para todos os utilizadores, vai entender isso como uma mensagem direta para aquela pessoa que fala sobre aquela pessoa especificamente e que isso não vai ser positivo. Tem as tuas taxas de aprovação altas, ou seja, se algo foi rejeitado, corrige e não reenvies para reaprovação igual. Muitas vezes aquilo que acontece é que o teu anúncio é rejeitado e a coisa que tu vais lá fazer é pedir uma revisão sem que faças nenhuma alteração. Então sempre que algum anúncio teu é rejeitado, procura fazer alguma adaptação no anúncio para que a Meta veja que tu também tiveste alguma atenção e que foste lá rever, e depois pedes a análise. Sempre que tu fazes um pedido de análise com base no primeiro bloqueio, pode significar, no caso de realmente isso se verificar, pode significar que a tua conta continua a perder cada vez mais reputação e isso vai prejudicá-la. E depois, a nível de pagamentos, mantém um segundo método de pagamento ativo. Seja um cartão backup, seja um cartão de crédito e uma conta do PayPal, por exemplo, tu podes criar uma conta do PayPal que usa o mesmo cartão, só que tu ativas a conta do PayPal.
e ativas o teu cartão diretamente. E isso já vai soar para a Meta como um segundo método de pagamento ativo, vai dar mais confiança, vai dar mais autoridade à tua conta e isso vai ser melhor para ti no futuro. Se já aconteceu, então procura pedir um recurso com uma explicação objetiva, explica o que é que corrigiste e mostra do teu lado que existe um compromisso de conformidade. Isto é algo que a Meta gosta muito quando tu vais pedir um recurso, tu dizes, olhem, obrigado, analisamos o recurso, tomamos algumas ações de acordo com as ações que vocês nos marcaram, que a Meta nos marcou, para que consigamos estar em conformidade com as políticas de privacidade e publicidade e estamos comprometidos a fazer melhor e a não cometer mais estes erros no futuro. Coisas parecem balela, mas que ao ver isso, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram têm atenção à tua conta e demonstra que tu estás disponível a melhorar, digamos assim, eles têm atenção a isso. Ativa a conta de anúncios de reserva, se no caso da tua conta de anúncios estar bloqueada neste momento, se tens a tua conta de anúncios de reserva, ativa essa conta anúncios de reserva para tu não parares as vendas e ajusta os criativos e o orçamento antes de retomares a estratégia que estava a ser bloqueada. Isto também é muito importante. Se tu estavas com um investimento de X, com os criativos Y, quando tu vais usar a conta de reserva, procura ter atenção ao orçamento que tu vais usar e procura ter atenção aos criativos que vais usar. Se estes criativos foram bloqueados naquela conta, não comeces por usar esses criativos que já foram bloqueados, porque pode estar aí a aumentar a chance de fazer com que essa conta de reserva também seja bloqueada, ok? Então, segundo tipo de bloqueio que tu podes enfrentar, o bloqueio na conta de anúncio. Terceiro tipo de bloqueio que tu podes enfrentar, o bloqueio a nível de negócios. Ou seja, uma coisa é uma conta de anúncios ser bloqueada e o teu gestor de negócios ele pode ter várias contas de anúncio. Outra coisa é o teu gestor de anúncios, o teu gestor de negócios, o teu business manager ser bloqueado. Então, basicamente, aqui a tua restrição passa a ser em termos da business e não em termos da conta de anúncios. Tu vais perder a publicação de anúncios, vais perder a gestão de ativos, a tua empresa, vai aparecer que a tua empresa está restrita a fazer publicidade. E quais são as causas disto? Um histórico repetido de violações em várias contas. Aqui, o que vai acontecer é, normalmente eles não bloqueiam a business quando uma conta de anúncios é bloqueada. Eles bloqueiam a business se dentro da tua business existem várias contas de anúncio que estão bloqueadas. Se dentro da tua business existem vários perfis, o primeiro tipo de bloqueio que nós falamos, se existirem vários perfis que foram bloqueados, a tua business corre o risco também de ser bloqueada. Então, administradores com má reputação, tudo centralizado num único business manager, várias contas de anúncio bloqueadas, são algumas causas que vão fazer com que a tua business manager que sofra esse bloqueio. É um tipo de bloqueio que, digamos assim, é um bloqueio de segundo grau. Nunca será o primeiro bloqueio que tu irás enfrentar. Normalmente é sempre depois de várias outras coisas terem acontecido. O que é que tu podes fazer então? Ter, da mesma semelhança como tu tens uma conta de anúncios principal e uma conta de anúncios secundária, o que tu podes fazer é ter uma business manager principal e uma business manager de reserva desde o dia zero. A partir do momento em que tu crias a tua conta principal, crias também a tua conta de reserva. Depois tens pelo menos 2 administradores, perfis sólidos. O que é que isso significa serem perfis sólidos? Perfis que têm a dupla verificação, a verificação dupla ativada, perfis que têm uma atividade normal, ter um perfil como administrador da tua business manager, que nunca faz login no Facebook, que nunca comenta nada, que nunca gosta de nada, que nunca tem atividade dentro do Facebook, isto não é considerado pelo Facebook um utilizador normal. Então tu tens que ter aqui dentro destas contas 2 utilizadores sólidos normais que tenham uma atividade normal dentro do Facebook. Depois procura separar também os clientes que tu tens, no caso de tu trabalhares com várias pessoas no sentido de gestão de redes sociais, de tráfego, seja lá o que for, procura separar os teus clientes por business manager quando for possível, ou seja, não ponhas toda a gente dentro da mesma business. Parece uma coisa óbvia, mas para o teu cliente A vais criar 2 business diferentes do teu cliente B, então procura ter isso. Depois procura fazer também a verificação do negócio. Existe lá um passo a passo dentro da Meta para que tu possas verificar o negócio que está a anunciar, onde eles pedem documentos, onde eles pedem que tu verifiques o domínio, tudo isso. Procura fazer essa verificação. No caso de tu já estás a enfrentar um bloqueio a nível de Business Manager, o que é que tu podes fazer? Vais pedir um recurso
vais pedir um recurso de revisão com um recurso de documentação, onde pedir um documento onde seja possível ver o NIF, a morada, o domínio verificado, políticas de privacidade que tu respeitas, etc. Procura transferir os ativos, se ainda for possível, transferir os ativos para uma outra conta. O que é que são os ativos? A página, os perfis, o pixel, os catálogos, tudo isso procura transferir para uma outra conta e reforça a tua equipa com administradores limpos. Então procura adicionar novas pessoas à tua business de que são administradores que têm uma reputação limpa dentro do Facebook. E isto vai fazer com que a tua business manager, se ainda for possível fazer estes passos, procure melhorar a sua saúde e a sua reputação junto da meta para evitar que esse bloqueio continue, fazer com que esse bloqueio volte atrás e evitar bloqueios no futuro, ok? Próximo bloqueio que tu podes enfrentar. Bloqueio de página, e aqui já aconteceu, ou até o bloqueio depois dentro do teu Instagram, ok? O que é que isto significa? Significa que tu vais perder a tua página. Quando a tua página é bloqueada, tu não consegues publicar, não consegues anunciar, não consegues fazer nada na tua página, é o último passo antes deles eliminarem a tua página, que pode acontecer. Então, quando tu tens aqui um bloqueio a nível do perfil, a nível de página no Facebook ou a nível do perfil no Instagram, passam a acontecer vários sinais de aviso de violação de padrões da comunidade. Então, quando acontecem bloqueios de tu deixas de conseguir reagir a gostos, deixas de conseguir responder a mensagens, deixas de conseguir responder a comentários, isso são alguns sinais de que a tua página ou o teu perfil está em risco. Causas que podem levar a isso: posts antigos que são problemáticos, então posts que, imagina que fizeste um post no passado sobre algum assunto que agora voltou a estar em cima da mesa. Esse tipo de post pode, mesmo que tenha sido no passado, por causa do assunto, pode voltar a ser colocado em cima. Utilização de hashtags em massa, que também têm algum tipo de conexão com esses temas, também podem fazer isso, ok? Denúncias, então quando existem várias denúncias ao teu conteúdo, quando existem várias pessoas a denunciar o teu perfil, tudo isso pode levar a um bloqueio da tua página ou do teu perfil. Comentários tóxicos não moderados, então quando as pessoas publicam dentro das tuas publicações comentários que são maus, agressivos, tóxicos, que bullying, que desrespeitam as políticas, se tu não os apagares, isso também vai prejudicar o teu conteúdo. E alterações bruscas, repentinas ao teu nome ou à categoria da tua página. Tudo isso também pode fazer com que tu tenhas um bloqueio no teu Instagram ou na tua página. O que é que tu podes fazer? Então, uma moderação mais ativa vai remover os comentários com ódio, comentários enganadores, vai responder às pessoas dentro da tua rede social, isso é importante. Remover as pessoas que têm esses comentários desrespeitados, ou seja, não é só remover o comentário, remover essas pessoas também é importante. Rever o teu histórico, arquivar posts que te pareçam mais arriscados. Então, se existe algum post que tem um tema A ou um tema B, por exemplo, dentro destas pessoas que eu falei no início desta aula que sofreram bloqueios, existem muitas pessoas que de alguma forma produziram conteúdo onde relacionaram o conteúdo deles com alguma coisa de política. Por exemplo, o Eduardo Espada do Admirável Criptomundo Novo, vários dos conteúdos dele onde ele falasse sobre o Trump automaticamente eram bloqueados. O Que Rico Casal, que foram convidados para estar junto à Comissão Europeia, que não tinha nada a ver, única e simplesmente foram convidados, como tinham conteúdos onde apareciam personagens políticas, sofreram bloqueio. E se tu fores parar para analisar, normalmente estas pessoas que de alguma forma, que não têm nada a ver com o conteúdo dela, mas que de alguma forma relacionam ou personagens políticas ou assuntos políticos, acabam por sofrer estes bloqueios. Então tenha atenção, esses posts são mais arriscados e mais propensos para que estes bloqueios aconteçam. Se já aconteceu, recurso com contexto, mais um compromisso de moderação e usa uma outra página espelho no curto prazo, porque se tu tens o teu negócio em construção com base nas redes sociais, pode acontecer de tu não recuperares esta página. Então sempre teres 2 perfis, 2 páginas, vai ser, eu sei que é muito difícil, eu sei que é muito desgastante, eu sei que é triste, mas talvez seja a forma mais segura de garantir que se isto acontecer por ti, tu não vais sofrer tanto com este bloqueio em si. Okay? Depois temos um outro tipo de bloqueio que é o bloqueio do teu domínio. Eu não vou entrar aqui em mais detalhe porque estes são bloqueios
mais difíceis de acontecerem, mas que acontecem, mas que não são assim tão importantes, mas basicamente é quando o teu site não pode ser mais promovido, não pode ser mais partilhado, é quando os teus links são rejeitados, é quando os teus anúncios aprovam, mas não entregam. Isso está relacionado com as tuas landing pages ou com o teu site que desrespeitam as políticas de privacidade e os termos, quando tens claimers muito agressivos, quando tens pop-ups muito intrusivos, quando tens redirecionamentos nas páginas, tudo isso pode fazer com que o teu domínio sofra algum tipo de bloqueio. Depois temos os bloqueios a nível de ativos, ou seja, pixel, catálogo, públicos, aplicações, etc. Então é quando vários ativos específicos ficam indisponíveis, já aconteceu pixels serem bloqueados. E o que é que tu podes fazer? Procura ter um pixel para cada projeto, porque muitas vezes quando o teu pixel, às vezes não acontece de propósito, mas às vezes também acontece, quando pessoas usam o seu pixel, por exemplo, do especialista A no especialista B, o mesmo pixel vai gerar essa informação cruzada, essa contaminação cruzada, e isso vai fazer, corres o risco com que o teu pixel seja bloqueado, ok? Permissões nas aplicações de terem as mínimas necessárias, isso já aconteceu, criou um novo pixel, criou um novo catálogo, tenha atenção a isso. Depois temos restrições a nível de funcionalidades no Instagram. Então, basicamente, o que é que acontece aqui, e aqui inclui muitas vezes o famoso shadow ban, ou seja, quando tu estás bloqueado na sombra e nem sequer sabes. Então, basicamente, o alcance, as interações caem, tu não consegues usar certas ações temporariamente, não consegues mandar mensagens, não consegues responder a comentários, não consegues fazer lives durante um tempo, tudo isto. Causas, como eu falei no passo anterior das páginas e dos perfis do Instagram, causas são hashtags repetitivas, quando tu tens e segues padrões que são muito spam, quando tu respondes a vários comentários de forma consecutiva, quando os utilizadores denunciam o teu conteúdo, quando o teu conteúdo é marcado como sensível muitas vezes, tudo isto vai fazer com que o teu perfil do Instagram possa ser bloqueado e sofra shadow ban, ok? O que é que tu deves fazer? Deves ter atenção às hashtags, publicar com a cadência humana, ou seja, aquela pessoa que publica muitas vezes também tem que ter atenção, porque muitas vezes esse publicar, muitas vezes aquela pessoa que faz centenas e milhares de stories, muitas vezes pode sofrer esse bloqueio, e evita fazer follows e unfollows em massa, ou seja, aquelas pessoas que de repente começam a seguir muitas pessoas, ou que de repente deixam de seguir muitas pessoas, isto também é indicado pela Meta como uma ação que pode levar ao shadow ban, ou que pode levar aqui a algum limite de funcionalidades dentro do teu Instagram. Procura ter conteúdo educativo, útil, e eu sei que aqui poderíamos abrir uma discussão enorme a falar sobre isto, o que é que seria conteúdo educativo e útil, e sei que também muitas vezes há pessoas que sofrem bloqueios quando têm este conteúdo educativo e útil, mas evitar ter clickbaits vazios, responder sempre às mensagens, responder sempre aos comentários, vai fazer com que a tua conta envie sinais de que é uma conta saudável, ok? Se já te aconteceu, ou seja, se neste momento estás a sofrer algum tipo de bloqueio, reduz o volume de publicação durante entre 72 horas, pelo menos 3 dias é o mínimo que tens que fazer, ok? Reduz o volume. A Meta, ela diz, reduz o volume de 72 horas e procura ter mais variedade de formatos. Isto é o que está escrito na Meta. Na minha opinião é, reduz o volume, pelo menos durante 3 a 5 dias, reduz o volume de coisas que tu estás a publicar, não uses hashtags, apaga conteúdos que consideres que estão na borderline, nem digo arquivar, apaga conteúdos que consideres que estão ali naquela linha entre serem ou não serem conteúdos que vão aceitar ou que não vão ser aceitos, ok? Então, na minha opinião, isto é o que tens que fazer, e depois procura variar mais os formatos de conteúdo. Faz stories, faz carrosséis, faz reels, procura ter uma variedade de conteúdos quando voltares a publicar dentro dos formatos diferentes, para que a Meta também entenda que tu estás ali a usar as disponibilidades que a Meta te dá, ok? Revisão de segurança, bloqueio preventivo, basicamente é quando existe um congelamento até que a Meta confirme a tua identidade, o teu telefone, o teu e-mail, etc. Isto acontece muito com múltiplos logins, pessoas que fazem logins muitas vezes a toda a hora sem ter uma dupla, ou seja, sem ter a verificação de identidade com dupla de fatores, verificação de identidade dupla de fatores, sem ter esta verificação ativa. Então tens que ter atenção a isto. Mais uma vez, usa sempre o Google Authenticator ou alguma coisa parecida, ok? E estes basicamente, depois existem
bloqueios a nível de comércio, de shopping, política de produtos, existem bloqueios com base nas eleições, então pessoas que produzem conteúdo de temas sociais, eleitorais e políticos, existem bloqueios a nível do WhatsApp Business, então é quando a tua conta fica limitada, é banida ou tens as mensagens bloqueadas. Isto está muito relacionado com o facto de tu usares mensagens, disparadores de mensagens em massa, tu teres taxas de bloqueio com base nos utilizadores que recebem essas mensagens muito altas, então tenha atenção, procura utilizar sempre softwares que têm o API oficial do WhatsApp e mesmo ao ter o API oficial do WhatsApp, procura utilizar sempre com uma forma consciente, sem que tenhas uma taxa de bloqueio superior a 1%. Procura utilizar aqui algumas estratégias, mesmo quando tu utilizas uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, no ManyChat, procura colocar um botão que diz bloquear, para que a pessoa clique nesse botão e dê o sinal de que quer bloquear a tua conta, sem que ela esteja a bloquear a tua conta. Ou seja, tu simplesmente vais marcar esse botão com a tag de bloqueio e removes essa pessoa dos teus disparos, para que essa pessoa não fique a receber esses disparos constantemente e que faça com que a tua reputação da conta seja prejudicada, ok? Então o que é que tu podes fazer aqui a nível de prevenção rapidamente? Cria uma arquitetura de redundância, ou seja, crias uma BM principal, crias uma BM de reserva. Colocas 2 administradores por BM, que tem que ser 2 perfis reais, com a autenticação de 2 fatores ativada, com a aplicação, com chaves, com SMS, o que for. Crias 2 contas de anúncio por projeto e vais criar 2 métodos de pagamento dentro dessas 2 contas de anúncio. Pode ser o cartão de crédito e o PayPal, que usa o mesmo cartão de crédito, não tem problema, mas que para a Meta vai soar como algo diferente. No caso de tu teres já 2 domínios, preferencialmente coloca 2 domínios verificados, ou seja, colocas o domínio principal e o domínio secundário e crias um pixel dedicado por projeto. Não uses o pixel para projetos diferentes. Crias uma página espelho no Facebook e crias um perfil espelho no Instagram que vais alimentando com conteúdo diário, mesmo que tu não faças anúncios nessa conta, digamos assim, vais alimentando com conteúdo diário. Procura sempre respeitar as políticas de privacidade dos anúncios e quando tu sofreres algum tipo de bloqueio, reedita esse anúncio para entender se essa reedição faz com que o anúncio seja aprovado ou não. Crias os públicos na tua conta de reserva e partilhas crias os públicos na tua conta reserva e partilhas os públicos da conta de reserva com a conta principal. Ao usares a conta principal, mesmo que a conta principal seja bloqueada, como os públicos estão na conta de reserva, eles ficam sempre atualizados e tu não perdes esses públicos, ok? Diariamente, ver dentro dos centros de contas se existe algum tipo de rejeição, se existem comentários agressivos, se a tua faturação e pagamento estão a ser aprovados. Semanalmente, ver a percentagem de aprovação e de rejeição, remover o feedback negativo, confirmar a qualidade das tuas páginas, fazer uma boa higiene de copy, foge àquelas palavras de garantido, cura sempre, qualquer pessoa, evita apontar características do teu público dentro dos teus anúncios, tu que és não sei o quê, não fales sobre condições de saúde, tu que sofres não sei o quê, substitui os antes e depois por uma prova processual, ou seja, método, passos, estudos, depoimentos sem métricas absolutas que te vão ajudar. Usa disclaimers honestos. O que é que isto significa? São resultados que variam, é algo educativo, tudo isto vai fazer com que a Meta olhe para aquilo e veja que tu és honesto. Os resultados variam de acordo com a dedicação, os resultados podem variar de acordo com a dedicação, de acordo com o processo que a pessoa segue, tudo isso para que a Meta entenda isso de uma forma honesta e que respeita as políticas. E procura sempre ter aqui conteúdos que não sejam tão arriscados. Por exemplo, em vez de dizeres perde 10 kg em 7 dias, procura algo mais seguro, como estratégias práticas que vão ajudar a reduzir o peso de uma forma consistente e segura. Cura a ansiedade sem remédios. Procure rotinas que vão poder ajudar a gerir a ansiedade ao longo do seu dia-a-dia. Okay? Tudo isto é muito importante. Depois, no caso de tu sofreres alguns bloqueios, coisas que tens que ter em atenção. Quando tu fores pedir o recurso, revendo rapidamente, tens que fazer um recurso caprichado. Olá, equipa Meta, a minha conta de anúncio X ou o meu perfil Y com ID foi desativado. Revimos as políticas e identificamos estes pontos para melhorar. E aí listas vários pontos que podem ser pontos que tu tens de melhorar. Atualizamos os anúncios, atualizamos os links da landing page e comprometemos-nos a manter em conformidade. Solicito, por favor, a revisão. Isto vai demonstrar que tu estás alinhado e à procura de melhorar e pode fazer porque a primeira revisão ela é feita por um robô, a segunda revisão já é feita por um humano. Então um humano ao ler isto
vai entender que tu já estás à procura de melhorar. Não significa que vai sempre funcionar, mas em muitos casos funciona. Manda um documento que indica a tua data, no caso de ser um documento da empresa, tudo aquilo que já falamos anteriormente, ok? E basicamente, gente, isto são as medidas que tu tens que fazer quando acontece algo ao teu perfil, quando acontece algo à tua página, quando acontece algo ao teu Instagram. Eles consideram as contas, digamos assim, eles têm 3 níveis, que é o risco baixo, que são contas sem rejeição, faturação ok, nada de alerta. Então, basicamente, são contas que estão com um risco muito baixo de serem bloqueadas. Algumas contas que têm uma restrição média, que são algumas contas que já sofreram por algumas rejeições, que têm comentários negativos, que o método de pagamento já falhou. Então aqui, se tiveres neste caso, evita colocar uma variação de orçamento muito grande, corrige os criativos, ajusta as tuas landing pages, e depois as contas que estão em alerta vermelho são as contas que já têm vários avisos de política, restrições recentes, bloqueios no histórico. Aqui tens que ter atenção à tua HM, tens que ter atenção em ter essa conta de reserva e em revisar profundamente toda a tua copy e os processos que tu estás a fazer, ok? Se eu fosse dizer aqui um plano de implementação rapidamente em 7 dias. Lembrando muito importante, atenção aos VPNs. Atenção aos VPNs. Evita usar VPN, que anda sempre a saltar de um IP de um lado para o outro, e isto pode prejudicar-te, ok? Então aqui basicamente num plano de implementação em 7 dias. No dia 1 tu irias ativar a dupla autenticação de 2 fatores, quer pela app, quer por SMS, quer por chamada em todos os perfis que são administrativos. Isto tem que estar ativado. Criarias uma conta de reserva, irias adicionar outros administradores e vais verificar os domínios. No dia 3, alguém mexeu aqui no meu bloquinho de notas. Maravilhoso, Daniel. No meu bloquinho de notas. Então aqui no dia 3 vais criar uma conta de anúncios de reserva e vais adicionar o segundo método de pagamento. Eu sei que tudo isto pode parecer apenas conversa, mas a verdade é que se tu fizeres isto depois no final, quando tu passares por este bloqueio, tu vais dizer, ainda bem que eu tinha isto feito porque agora está tudo ajustado e eu não tenho que sofrer mais com isso. E a verdade é essa, gente. Os bloqueios, eles acontecem, nós só não sabemos quando é que vão acontecer, porque todos estamos sujeitos a eles a partir do momento em que estamos a anunciar. Então vais lá e no teu dia 3 crias uma conta de anúncios de reserva e adicionas o método de pagamento. No dia 4 duplicas o pixel por projeto e vais tratar dos eventos que estejam associados a cada esse pixel. No dia 5 faz uma auditoria às tuas landing pages, procura entender os termos de privacidade, os termos de utilização dessas landing pages e atualiza. No dia 6 vais ter uma biblioteca de criativos seguros, ou seja, vais rever os teus anúncios, os teus criativos e vais rever a tua copy e vais ter atenção a essa copy que ela seja de uma forma segura. E depois, no dia 7 vais olhar para estas medidas todas que tu fizeste, vais escrever essas medidas e vais passar isso para todas as pessoas que estejam na tua equipa, para que a partir daí não tenhas que ser sempre tu a fazer isso, para que qualquer pessoa depois que esteja na tua equipa faça e tenha estas ações de acordo com as políticas que tu entendeste que são importantes e com aquilo que a meta tem, ok, gente? Então, basicamente, os bloqueios, eles vão continuar a acontecer, a diferença é que tu agora tens aqui algum sistema, alguma rotina, alguma noção daquilo que tu podes fazer para manter o mínimo de serenidade possível. A tua meta não é fazer com que a meta não te bloqueie, digamos assim. A tua meta tem que ser manter estas políticas o mais rápido possível, porque manter estas políticas o mais aplicadas possível, porque nós já sabemos que infelizmente o bloqueio ele pode sim surgir. Então é procurar perder o mínimo de tempo possível e recuperar o máximo de tempo quando estes bloqueios acontecerem. Se tu aplicares estas estratégias e aplicares estes pontos que eu fui partilhando contigo ao longo aqui desta aula, vai ser mais difícil o bloqueio acontecer, não vou dizer que não vai acontecer porque estaria a mentir, mas vai ser mais difícil o bloqueio acontecer, mas também vai ser mais fácil quando o bloqueio acontecer tu não deixares o teu negócio aquém de algo porque tu já tens medidas implementadas para que o teu negócio não fique dependente e não fique a sofrer com aquilo que aconteceu. Ok? Esta foi então aqui a nossa aula número 225. Nós vemos-nos na próxima terça-feira. Já sabes, se tens alguma dúvida, se precisas de ajuda, deixa aqui o comentário em baixo ou então vai lá ao meu Instagram, o Daniel Santos Silva _ e manda-me mensagem para que eu te possa ajudar. Seja com bloqueios da meta, seja com a criação da tua estratégia digital, estou aqui disponível para te ajudar. Vemo-nos na próxima terça-feira para mais uma aula às 19 horas. Beijinhos, abraços e até para a semana.